boa noite. O Repórter Brasil de hoje vai mostrar: os micro e pequenos empreendedores vão contar com mais uma linha de crédito. O BNDES e o Sebrae vão oferecer 6 bilhões de reais para alavancar os negócios. Mais dinheiro também para a educação. O governo libera mais de 400 milhões de reais para escolas de ensino médio integral. E vai sair amanhã o resultado do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. O Conselho de Administração da Caixa deve decidir sobre a saída definitiva de 4 vice-presidentes que foram afastados. Veja também, o Ministério Público Federal recomenda às Forças Armadas que a transexualidade não pode ser motivo de exclusão do serviço militar. No Chile, o Papa Francisco apoia os índios mapuches, mas cobra o fim da violência na região. Antes da visita, igrejas foram destruídas e áreas florestais incendiadas. E ainda, como o esporte une nações, as duas Coreias vão desfilar nos Jogos Olímpicos de Inverno com a mesma bandeira. De Brasília e com emissoras públicas de todo o país, começa agora o Repórter Brasil. O Distrito Federal continua em esquema de racionamento por causa da maior crise hídrica já enfrentada na região. Hoje, governadores do DF e de Goiás fizeram mais uma vistoria na obra da usina de Corumbá 4. A promessa é de que esse sistema resolva de vez o problema da falta d'água na região ainda neste ano. A previsão é de que Corumbá 4 resolva o problema de falta de água no Distrito Federal pelos próximos 30 anos. Ela começou em 2009 e deve ficar pronta até o fim deste ano. Essa é a maior obra de captação e tratamento de água em curso hoje no Brasil. Nós estamos muito adiantados com essa obra e vamos entregá-la para a população de Brasília e do entorno do Distrito Federal. A obra atrasou porque a parte que é de responsabilidade do Estado de Goiás estava parada por orientação do Ministério Público, que apontou irregularidades em contratos. Na vistoria, o governador de Goiás, Marconi Perillo, garantiu que não deve haver mais atrasos e que o sistema pode ficar pronto até antes da data prevista. Boa parte do linhão foi de responsabilidade da Saneago, já está pronto, e o restante está sendo feito agora. O importante é que há um ajuste entre o governo de Brasília e o governo de Goiás para que no mês de agosto, provavelmente, a obra seja entregue. A usina deve produzir cerca de 2.800 litros de água por segundo para abastecer o DF e cidades goianas no entorno da capital. Isso representa um aumento de 70% na capacidade hídrica só no Distrito Federal. A região passa por um racionamento desde janeiro do ano passado. A quantidade de chuvas em 2017 ficou muito abaixo do esperado e o volume dos principais reservatórios que abastecem o Distrito Federal e o entorno chegou a níveis críticos. Além de Corumbá 4, outras obras de captação de água estão em andamento. Micro e pequenos empresários terão mais facilidade para buscar empréstimos. É o que promete um acordo fechado entre o Sebrae e o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento. A parceria deve liberar 6 bilhões de reais em financiamentos. A Michele mora e trabalha num apartamento que não tem nem 40 metros quadrados. Ela sonha com um espaço maior, mas precisa de dinheiro para isso. Buscar um financiamento ajudaria a alugar uma sala, planejar móveis, comprar esses móveis, comprar eletrodomésticos, que são fundamentos básicos para essa estrutura funcionar, e além disso a estrutura de trabalho, né, como computadores, impressoras, que são equipamentos caros, para poder compartilhar esse espaço e contratar funcionários para trabalhar junto. Para que pessoas como a Michele tenham acesso mais fácil a financiamento, o Sebrae e o BNDES fecharam um acordo hoje. A ideia é facilitar os empréstimos aos microempreendedores individuais e também às micro e pequenas empresas. Um plano que envolve 280 mil firmas e 6 bilhões de reais. O objetivo é beneficiar 3 frentes: 150 mil microempreendedores individuais, aqueles que faturam até R$ 81 mil por ano, 90 mil microempresas, ou seja, que ganham até 360 mil por ano, e 40 mil empresas pequenas, que são as que faturam no máximo
máximo 4.800.000 por ano. 84% do universo de pequenas empresas não conseguiu acessar crédito. Então, quem sustentava a micro e pequena empresa em crédito era o seu próprio fornecedor, que dava um prazo maior para ele poder enfrentar os desafios. Nós estamos nos preparando para fazer o crédito direto, o crédito compartilhado e o crédito através de repasse. O plano de liberação dos empréstimos deve sair em 30 dias. É a partir daí que os financiamentos devem começar a valer. E quem espera por eles pede pressa. Eu espero que dê certo para ver, poder compartilhar com outros amigos que estão nessa condição e ver todo mundo crescer junto. Esse é o meu desejo hoje. Os 8 vice-presidentes da Caixa Econômica Federal que permanecem no cargo vão passar por uma avaliação técnica. A informação foi dada pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Hoje, 4 vice-presidentes foram afastados do cargo por suspeita de corrupção. A repórter Mariana Jungmann explica. Boa noite, Mariana. Boa noite, Pedro. É isso mesmo. Segundo o ministro Henrique Meirelles, um novo estatuto da Caixa Econômica Federal vai ser aprovado na próxima sexta-feira pelo Conselho de Administração da Caixa. E esse estatuto vai prever que todos os 12 vice-presidentes terão que passar por uma avaliação técnica e depois terem os nomes submetidos ao Conselho. Isso significa, Pedro, que os 8 vice-presidentes que permanecem no cargo vão passar por essa avaliação e pelo crivo do Conselho. E também os 4 vice-presidentes que foram afastados, eles vão apresentar as suas defesas em relação às investigações que estão respondendo nesse momento e, na hora de fazer o retorno ao trabalho, também vão passar por essa avaliação técnica e pelo crivo do Conselho. Segundo o ministro Henrique Meirelles, tudo isso está previsto na lei das estatais que foi aprovada pelo Congresso Nacional. O ministro Moreira Franco também foi questionado hoje sobre a relação dele com um dos vice-presidentes que foi afastado e sobre o fato de que ele teria pedido informações privilegiadas para esse vice-presidente da Caixa Econômica Federal. Acompanhe o que ele disse. Dentro de 15 dias esse problema estará sendo devidamente equacionado, eles haverão de apresentar as suas razões, as suas justificativas e com isso a decisão poderá ser tomada tendo garantido uma das coisas fundamentais no regime democrático, que é o amplo direito de defesa. Há uma afirmação que eu não conheço, que eu teria acesso a informações privilegiadas, que não é essa informação. Que eu havia feito solicitação ao vice-presidente Derzier. Eu sempre tive com o vice-presidente Derzier uma relação de natureza funcional. Qualquer solicitação que eventualmente, qualquer pergunta, qualquer indagação, elas sempre estiveram no âmbito funcional. O governo federal vai aumentar em 87% o número de escolas atendidas pelo Programa de Incentivo ao Ensino Médio Integral. A iniciativa faz parte da reforma do ensino médio e hoje recebeu 406 milhões de reais do Ministério da Educação. Do total, 173 milhões serão para investimentos e 233 milhões para custeio, como pagamento de contas de luz e de água. 967 escolas com 290 mil matrículas em tempo integral em todo o país devem ser apoiadas neste ano com valor liberado. De acordo com o MEC, no ano passado, 516 escolas com quase 150 mil matrículas receberam do programa 300 milhões de reais. A adesão de escolas em tempo integral que transformam fortemente a realidade em termos de redução de taxa de evasão, abandono escolar, portanto, e, ao mesmo tempo, consagra uma melhora na qualidade, que é um dos objetivos mais importantes para que a gente mude a realidade educacional no nosso país. As secretarias de educação de todo o país podem aderir ao programa apresentando um plano de implementação que será avaliado pelo Ministério da Educação. Até 2020, serão destinados R$ 1,5 bilhão de reais para ampliação do ensino integral. O resultado do Enem vai ser divulgado amanhã, pela manhã. Para acessar o resultado, basta informar o CPF e a senha cadastrada no momento da inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio. Quem não lembrar a senha
pode recuperá-la na página do participante. O site é mec.gov.br. A nota no Enem é critério de seleção em universidades públicas e particulares, sendo que a rede pública utiliza o sistema de seleção unificada. O SISU vai abrir inscrições no próximo dia 29 de janeiro. Em São Paulo, tem gente dormindo nas filas dos postos de saúde públicos para conseguir se vacinar contra a febre amarela. A procura é tanta que até nas clínicas particulares, onde o atendimento é pago, a vacina já está em falta. Na zona oeste da capital, a fila para se vacinar contra a febre amarela era interminável. Teve gente que trouxe marmita para conseguir esperar. Eu estou aqui desde a meia-noite com ela, com a primeira da fila. As senhas do dia acabaram logo cedo neste centro de saúde escola no Butantã. Acabou! Só amanhã mais 800 senhas, pessoal. Enquanto as pessoas lotam os postos de saúde públicos, as clínicas particulares não têm mais vacina contra a febre amarela em estoque. Quem fornece a vacina para as principais clínicas particulares da cidade é um único laboratório que produz as doses fora do país. Em nota, a empresa diz que recebeu um aumento inesperado dos pedidos e que as regras para importação exigem tempo. Não há previsão de reposição das vacinas. O vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações diz que quem mora nas áreas com indicação para vacinação ou vai viajar para áreas de risco deve buscar um posto de saúde público. Pessoas fora dessas condições podem aguardar. Não há necessidade de correria, não há necessidade de pânico, não há necessidade de vacinar todo mundo rapidamente no período curto de tempo. Nós vamos distribuir as doses na questão pública, privilegiando os locais onde há acometimento de macacos, ou seja, circulação do vírus da febre amarela, e aos poucos iremos expandir a vacina. Aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, a previsão é até 2018 estar com todo o estado vacinado. De acordo com o Ministério da Saúde, do dia 8 de janeiro para cá, o número de mortos por conta da febre amarela no país subiu de 4 para 20. O número de casos saltou de 11 para 35. 145 casos estão sendo investigados pelas secretarias de saúde. E em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte, a prefeitura decretou situação de emergência depois da 5ª morte confirmada por causa da febre amarela. Nos postos de saúde, sobram filas de moradores querendo tomar a vacina contra a doença. A fila no posto de saúde mostra a preocupação dos moradores. Eu tomei faz muito tempo, eu nem me lembro mais. Eu estou aqui aguardando para tomar. Camila tirou o cartão de vacina do armário e a dose não estava em dia. Tem várias vacinas atrasadas, eu nem pego. Mal peguei hoje porque eu fiquei sabendo do surto que está tendo. Além da vacinação, cuidados básicos são necessários para manter o mosquito longe. A principal prevenção, ações que nós estamos fazendo é no sentido de visitação nos lugares em que estão já registradas as evidências do foco. Nós estamos fazendo uma visitação domiciliar nos bairros dessa região para conferir o cartão de vacina, orientações da população e, inclusive, vacinando a domicílio. Nova Lima está em estado de alerta por causa da febre amarela. O município confirmou a 5ª morte por causa da doença. Além disso, outros 3 casos estão sendo investigados. Para tentar melhorar a situação, a prefeitura decretou situação de emergência. Em Minas Gerais, 11 mortes foram confirmadas pela Secretaria Estadual de Saúde. 4 contabilizadas aqui em Nova Lima, 2 em Mariana, na região central, 1 em Brumadinho, 1 em Carmo da Mata, centro-oeste do estado, e 2 na Zona da Mata, Goianá e Mar de Espanha. Esta última morte de Nova Lima e 1 em Belo Horizonte ainda não foram confirmadas neste levantamento. Para derrotar o mosquito da febre amarela, é necessário que todos façam a sua parte. A gente tem que se preocupar e acompanhar o cartão, né, que é o mais importante, e verificar a data de validade, o tempo que a gente já tomou, e para a gente não correr risco e estar sendo aí infectado aí pelo mosquito aí. O número de pessoas com sífilis no país continua crescendo. No Rio de Janeiro, um projeto social tenta diminuir os casos de crianças que já nascem com a doença. Alguns relatos dizem que a sífilis existe desde a Grécia Antiga, cerca de 600 anos antes de Cristo. Os primeiros casos registrados oficialmente aconteceram no século XV.
Ela é a doença sexualmente transmissível mais antiga da humanidade, mas desde a invenção da penicilina, o tratamento é simples e eficaz. Mesmo assim, os números da doença continuam avançando no Brasil. Sem ter sintoma nenhum de doença, passando de um para outro. Associado a isso, a gente tem a questão da diminuição do uso de preservativos, né? Pesquisas nacionais já mostram que as pessoas usam preservativo cada vez menos. Em 2016, os casos de sífilis aumentaram quase 28% em comparação com o ano anterior. Foram mais de 87 mil pessoas contaminadas. Para 2017, a estimativa é de outro acréscimo, ultrapassando 94 mil novos casos. A sífilis é transmitida por uma bactéria e o primeiro sintoma é uma pequena ferida no órgão sexual. O contágio pode acontecer na relação sexual, no contato com o sangue contaminado e da mãe para o filho, a chamada sífilis congênita, que pode ser evitada se a mulher fizer o tratamento correto durante a gravidez. No primeiro semestre do ano passado, foram registrados quase 9 mil casos de sífilis congênita no Brasil. A pior situação é a do Rio Grande do Sul, com 12,5 contaminados para cada grupo de 1.000 crianças. Em seguida vem o Rio de Janeiro, com a taxa de 11,8. Para tentar reduzir esta estatística, a organização não governamental Viva Rio lançou o programa Saúde na Linha, voltado para atender gestantes que moram em comunidades carentes do Rio. A zona sul do Rio de Janeiro inclui a Rocinha. Nós temos inscritos no programa em torno de 90 bebês e todos monitorados e com os exames em dia e com os resultados todos negativados. Raíssa tinha sífilis e fez o tratamento quando estava grávida. Hoje, Maria Lara, de 8 meses, não tem a doença. Tratando, o bebê fica bem, né? Se tratando fica bem. Se procurar o quanto antes, melhor. Separar o lixo seco do lixo orgânico ajuda na preservação da natureza e também contribui para melhorar o trabalho dos catadores de materiais recicláveis. E a gente quer saber, você se preocupa com o descarte correto do lixo? Olha, eu me preocupo, porém não tenho feito a coleta seletiva de forma certa. Mas a senhora costuma fazer? Costumo fazer. Olha, eu tento fazer isso, né? Tento colocar o lixo úmido, o lixo molhado, o lixo orgânico no meu prédio, onde eu moro, na lixeira específica e o lixo seco em outra. A TV Brasil é 10. Você acompanha nossa programação em alta definição de som e imagem na Operadora NET, no canal 531 em todo o país. E também estamos ao vivo no Facebook. Passa lá na nossa página e assista aonde quiser. Participe enviando suas críticas e sugestões e responda a nossa pergunta do dia. A seguir, vamos falar da recomendação do Ministério Público para as Forças Armadas sobre a transexualidade. Os detalhes em 2 minutos.